Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. Hoje vamos falar sobre as chamadas consolações espirituais. Vamos então defini-las. Eu vou seguir aqui a definição do Adolphe Tanqueray no seu Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Então, como define aqui o Tanqueray? As consolações sensíveis, é a essas que nós vamos dar prioridade aqui, as consolações sensíveis são emoções suaves que afetam a sensibilidade e nos fazem saborear alegria ou gozo espiritual. Vejam, o que acontece? Ele relata aqui, o coração dilata-se, bate com mais força, o sangue circula mais rápido, o rosto fica radiante, a voz fica trêmula e às vezes essa alegria se manifesta por lágrimas. Então, são sensações que dão alegria à alma. Vejam só, essencialmente é isso, emoções que levam a alma a ter uma alegria. Muito bem. Essas consolações, gente, é sempre bom frisar, distinguem-se de outras consolações mais elevadas, que são concedidas às almas em progresso espiritual, que são de uma ordem superior. Então, quando a alma está crescendo na vida espiritual, Deus concede também outros tipos de consolação, além dessas consolações sensíveis aqui, e que são de uma ordem superior, atuando sobre o entendimento, iluminando as pessoas, e sobre a vontade, atraindo-as à oração e à virtude. Então, há consolações mais altas, de um outro nível, que atuam ou no entendimento ou na vontade, né? Ou nas duas, no entendimento e na vontade, né? Bom, como essas consolações muitas vezes se combinam, então o que nós vamos falar aqui vale para umas e para outras, não tem problema nenhum. Embora, repito, nós vamos priorizar aqui as consolações sensíveis, aquelas que mexem muito mais com nossas emoções. Muito bem. Quais são as fontes dessas consolações? São três. Primeira fonte, o próprio Deus, nosso Senhor. Ele dá a deliciosa sensação de sua presença para atrair a alma a si. Então é uma forma de Deus fazer com que a alma o ame mais, se aproxime mais dele. E também ajudar a alma no desapego dos prazeres do mundo, porque ela sente prazer na oração, na presença de Deus. Então os prazeres do mundo deixam de ter importância para a sua vida. Ela vai se importar mais efetivamente com o prazer que vem de estar em amizade com Deus. Bom, outra fonte, o demônio, é claro, ele também pode agir na sensibilidade da pessoa, no sistema nervoso, e pode levar a pessoa a cair, vejam só, na vaidade e na presunção. Vejam só, nós veremos isso depois nos perigos. Mas ele pode levar a pessoa a cair na vaidade e na presunção, ou ainda pode levar a pessoa ao desânimo. Por quê? Porque ele concede, digamos assim, algo parecido com consolações espirituais, depois ele para de conceder isso e a pessoa então se sente desanimada, acha que estava progredindo na virtude e sem as consolações, então, onde está Deus na sua vida? Cadê a graça de Deus na sua vida? Cadê a ajuda de Deus para essa alma? Então a pessoa pode cair no desânimo também, vejam só. Por fim, então, a outra fonte é a própria natureza, a nossa natureza humana. Há temperamentos imaginativos, emotivos, que encontram nos atos de piedade, na vida de oração, a ocasião para a sua sensibilidade. Então a pessoa tem uma sensibilidade mais aguçada, é mais emotiva, por exemplo. Então ela vai rezar, ela tende, de fato, a fortalecer, a estimular a sua sensibilidade. Então ela pode sentir alguma coisa de prazer, de certa alegria durante a oração. Muito bem.
Quais são os benefícios que as consolações trazem para as pessoas? Primeiro, fazem com que as pessoas gostem da oração. Deus quer atrair as almas assim. Então a pessoa toma gosto pela oração, ela sente alegria naquele momento da oração. Então a pessoa passa a querer rezar constantemente para, de fato, usufruir desta alegria da presença de Deus. Depois, fazem as pessoas perderem o gosto dos prazeres mundanos. A pessoa começa a comparar o prazer que ela tem na presença de Deus e o prazer que ela tem nas realidades mundanas. Não que todos os prazeres mundanos sejam ruins, mas ela percebe que o prazer de estar na presença de Deus é muito maior do que os prazeres terrenos, especialmente os prazeres ligados à sensualidade. Então a pessoa vai perdendo o gosto dos prazeres humanos. Outro benefício as consolações reanimam as pessoas nas lutas contra as tentações. Então a pessoa sente força, impulso para lutar contra as tentações. Vejam só, ela sente aquela alegria da presença de Deus, da ação de Deus na sua vida. Então ela tem mais disposição para enfrentar as tentações, porque ela quer servir melhor a Deus, claro. Ela quer agradar a Deus na sua vida. Ela quer estar em comunhão com Deus. Então ela luta de maneira mais intensa contra as tentações. E um último benefício, auxiliam na formação de hábitos de recolhimento e oração, de obediência, de querer fazer a vontade de Deus. Então a pessoa vai criando esse hábito, né, de se recolher, de buscar o silêncio, de buscar a oração, né, de querer fazer a vontade de Deus, de querer corresponder ao amor de Deus. Então esse é um benefício muito grande das consolações, né? A pessoa, de fato, ela cria esse hábito profundo de querer estar na presença de Deus. Muito bem, mas há os perigos também das consolações espirituais. Primeiro perigo, a chamada gula espiritual. A pessoa só quer consolação, reza para ter consolação. Esquece que o seu objetivo é estar em comunhão com Deus. Mas ela se apega demais, então as consolações, a essa alegria é que Deus concede durante a oração. Então ela não busca mais Deus, busca as consolações. Vejam só, isso é perigoso. Então ela quer rezar para ter cada vez mais consolações. Quando Deus tira essas consolações, porque tem um momento que Deus vai tirar, a pessoa vai entrar na aridez espiritual, e aí o que acontece? A pessoa então desanima no caminho da vida espiritual. A pessoa se deixa tomar então pelo desalento. Então, é um perigo muito grande a pessoa se apegar às consolações espirituais. Depois, a vã complacência de si mesma. A pessoa já se considera uma santa. Ela tem consolações, acha que Deus a está iluminando profundamente, quando na verdade Deus está obedecendo as regras da natureza, digamos, que ele mesmo estabeleceu. Ele vai fazendo com que a alma progrida de uma forma paulatina, relativamente lenta, para que cresça no amor a ele. Então a pessoa se considera santa. Ela olha para si mesma e se acha uma santa. Vejam só. Outro perigo, a vaidade. A pessoa começa a falar aos outros das suas consolações para dar-se um ar de importância muito grande. Olha, eu tenho tantas consolações. Vejam como eu sou importante. Eu sou uma pessoa que estou no caminho, de fato, da santidade. Então a pessoa começa a falar por pura vaidade aos outros das consolações que ela recebe. E por fim, a presunção. A pessoa se sente invencível, se sente capaz de vencer qualquer situação de tentação. Ela tem muitas consolações, então se acha já pronta na vida espiritual, pode enfrentar qualquer situação, qualquer tentação que vai vencer. Então, claro, vai acabar caindo e pode desanimar na vida espiritual. Pois bem, quais são então as atitudes que as pessoas devem ter em relação às consolações espirituais? Primeira atitude, desapego das consolações. Nós temos que nos apegar a Deus e não às consolações. As consolações são instrumentos que Deus utiliza para atrair-nos cada vez mais a Ele. Mas nós não precisamos efetivamente das consolações para amar a Deus. É uma estratégia que Deus usa, mas chega um dado momento que Deus tira, porque nós temos que amá-lo sem as consolações. Então a vida espiritual não pode depender das consolações espirituais. Deus concede, Ele é bom, mas a gente pode caminhar sem elas, amando Deus pelo que Ele é. Deus, nosso Senhor, puro amor,
pura misericórdia. Não se esqueçam que há momentos em que não temos consolações espirituais e a oração flui normalmente, não há problema algum. Mesmo na aridez também a oração pode fluir naquela sensação terrível daquela ausência que parece acontecer de Deus na nossa vida nesses momentos de aridez. Então devemos nos desapegar das consolações espirituais. Elas podem ser deixadas, não atrapalha essa realidade, deixando-as de lado, não atrapalha essa realidade de progredirmos na vida espiritual. Depois, podemos pedi-las a Deus? Podemos. Se você quiser, você pode pedir a Deus. Mas podemos pedi-las a Deus somente para amar o Senhor cada vez mais e cumprir a sua santa vontade. Então, só para nos impulsionar mais na vida espiritual. Se eu quiser, eu posso pedir? Posso. Não é pecado pedir consolações espirituais. Pode ser que eu necessite de várias ainda para tomar um impulso maior na minha vida espiritual, para crescer mais na vontade de servir a Deus. Então, eu posso pedir a consolação espiritual, não há problema nenhum. Mas como eu recomendava, tente viver no desapego. Mas se você achar que você vai precisar de fato de consolações para ajudar no seu caminho espiritual, peça essas consolações a Deus, não há problema algum. Desde que você queira cumprir a vontade de Deus. Depois, recebamos as consolações com gratidão e humildade. Agradeçamos a Deus porque Deus dá esse benefício a nós, mas reconheçamos também que somos o quê? Indignos dessas consolações que Deus nos dá. Ele dá por amor, amor gratuito. Então recebamos com gratidão e humildade as consolações espirituais. Depois, busquemos a obediência e a fidelidade a Deus. É o que importa, amados irmãos. É isso. O que importa na nossa vida espiritual é obedecer a Deus, sermos fiéis a Deus. É isso. É isso que importa. Com ou sem consolações, é isso que temos que fazer na nossa vida. Busquemos a obediência e a fidelidade a Deus. É isso que é o essencial na vida espiritual. E por fim, peçamos a Deus a graça de servi-lo na aridez espiritual, porque vai chegar um momento que Deus vai mandar aridez espiritual para você. Então, peça a Deus essa graça. Aproveite esses momentos de consolações, mas peça a Deus a graça para suportar o sofrimento que vai acontecer na aridez espiritual. Pois bem, meus amados irmãos, aí estão as chamadas consolações espirituais. Agradeçamos a Deus, então, por nos tratar com este mel espiritual tão maravilhoso. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.